Fala, concurseiro, agora para essa prova do concurso 2023 da Polícia Militar do Pará, o Vai Vence com parceria no Potencial Concurso vai apresentar várias matérias que está no edital. Então venha com a gente conferir. Tamo junto, vai Vence. Aluno CFP, assista agora a aula de Direito Constitucional. Missão dada é missão cumprida. Vai Vence. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Firme e forte? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Moraes, sou oficial de Justiça Federal, aqui da Justiça Federal. Atualmente eu estou na Justiça do Trabalho, Santa Isabel. Tenho alunos aqui que já vieram nas minhas aulas, outros não, por isso que eu estou me apresentando. A nossa disciplina vai ser aí Direito Constitucional, tá? É uma matéria que para todos os concursos você vai precisar. Então o que a gente está estudando aqui, você absorve, você anota, você aí guarda, que você vai se utilizar para todo e qualquer concurso que você fizer. Não tem concurso aí que não cobre direito constitucional, que é o básico, tá? Então, uma matéria básica do direito que você vai aí utilizar sempre. Então, como é que a gente vai fazer? Eu passei algumas questões, tá? 35 questões. Eu vou aqui expor o conteúdo e a gente vai resolver posteriormente as questões. O que eu indico para vocês, principalmente para o concurso de vocês, né? Vocês têm que sempre estar com a legislação na mão, tá? Então, não deixem de andar com a legislação. Estejam com ela. Eu, por exemplo, olha, eu dou aula há 7 anos. Eu ando com a Constituição aqui para dar aula. Então, a todo momento que vocês tiverem, enquanto vocês estiverem nessa jornada aí de concurso público, vocês têm que manusear a legislação. Porque só isso que vai fazer você ter facilidade de lembrar na hora da prova, tá? E uma questão pode fazer a diferença na sua prova. Então, andem sempre com a legislação. Aqui você tem um cadernão, né? Tem um cadernão que tem a legislação. Então, andem sempre aí com a legislação. Então, a gente vai começar aqui do começo, né? Pela Constituição, os 4 primeiros artigos da Constituição, e depois a gente começa aí a resolver uma parte das questões, né? Depois a gente passa para o artigo 5º, que tem aí atualmente 78 incisos. A gente vai ali, não tem como ver todos, mas a gente vai ver os mais importantes aqui no curso, tá? É interessante que você faça a leitura, artigo 1 ao 4º e artigo 5º por inteiro, tá? Tem 78 incisos e é ali que as provas normalmente cobram, tá? É ali onde estão a cobrança. E não foge muito do que está escrito na Constituição. Você tem que entender alguns detalhes, mas não foge muito do que está escrito ali na legislação. Então a gente vai começar aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, também fala, professor, não entendi. Às vezes eu falo muito rápido, às vezes, como eu dou aula também para pessoa que já é formada em Direito, às vezes eu falo alguns termos técnicos que vocês podem não compreender na primeira vez. Então só falar, olha, professor, não entendi, que eu repito sem nenhum problema, tá? A gente vai iniciar, então, aqui com o artigo 1º da Constituição, né? Que vocês vão ver aí nas questões, ele é muito explorado nas provas de concurso público. Então, quando eu falo, primeiro, o que você tem que entender? Que o nosso país, tá? Ele tem uma Constituição, que é a Constituição Federal, tá? Você deve ter escutado, Constituição Federal. A Constituição Federal, tá? Ela é o que inaugura um Estado, tá? Então, nós tínhamos um Estado ditatorial, tá? Ditadura militar, e lá em 88 reuniu-se a Assembleia Geral, tá? O que é a Assembleia Geral? Os deputados e senadores, tá? O Poder Legislativo, se reuniram e instituíram um novo Estado. Falaram, olha, a partir de agora não vai mais ter ditadura, a partir de agora nós vamos adotar um modelo republicano e um modelo federativo. E as regras desse novo Estado estão na Constituição Federal. Então, quando você fala de Constituição Federal, ela é o que a gente chama, tá? Topo da pirâmide. A federal, ela fica no topo, tá? Porque todas as leis, todas as ações dos cidadãos devem ali obedecer à Constituição Federal, porque ela inaugurou um novo Estado. Então ela falou, olha, a partir de 88 não tem mais ditadura, tá? O Estado ele é organizado da seguinte maneira, as seguintes regras devem ser respeitadas, os seguintes direitos devem ser assegurados. Então a Constituição Federal ela tem que ser respeitada, tanto pelos cidadãos quanto pelo Estado, tá? Ela é o nosso livro maior, a nossa carta magna, alguns chamam, tá? Por quê? Porque ela inaugurou um novo modelo de Estado. E a gente vai começar a analisar essa Constituição, tá? A gente começa pelo artigo 1º, que é ali um dos mais importantes, tá?
o artigo 1º que diz lá, a República, tá? República Federativa do Brasil. Nem vou escrever ele por completo, porque só aqui eu já tenho diversas informações que você tem que saber, tá? Então, lá no primeiro artigo você pega na Constituição, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel, tá? Então, bora aqui analisar a primeira palavra, tá? Da Constituição. Primeira palavra que aparece na Constituição, República, tá? Então, o que você tem que entender pela palavra república? República, pessoal, vem de res pública, tá? Res pública. O que é uma res pública, tá? É uma coisa pública. Então, quando o Estado ele adota o modelo republicano, todos os governantes devem zelar pela coisa pública. Portanto, embora aqui no Brasil seja desvirtuado, né? Os governantes eles não podem se utilizar da coisa pública em proveito próprio. Então, o governante ele não pode se apropriar de um bem público para atender particular. Por quê? Porque a coisa ela é pública. E além disso, tá? Os nossos governantes, como a gente adota o modelo republicano, os nossos governantes eles têm mandatos, tá? Mandatos, tá? Pré-determinados. Pré-determinados. O que é um mandato pré-determinado? Quando você elege um governante, você sabe que ele vai passar um período no poder. Logo depois acaba o mandato dele. Você pode, então, trocar os governantes, tá? Então, as principais características de uma república é o quê? Que, como o nome já diz, etimologicamente, a coisa ela é pública, portanto, se ela é pública, ela não pode atender aos interesses particulares. Todas as decisões políticas devem ser tomadas em favor da coletividade, ou ali atendendo a maioria, tá? E, além disso, os nossos governantes, tá? Têm mandatos pré-determinados, que é o que a gente chama de temporariedade, tá? Temporariedade. O que é temporariedade? Os representantes têm um tempo definido para governar. É diferente, por exemplo, de uma monarquia. Os países aí, os estados que adotam regime monárquico, você não escolhe o representante. O rei vai ser escolhido através de uma linha sucessória. Então, se ele for da família real, você goste ou não, ele vai ser rei. Tá? O rei Charles aí conseguiu ser rei, né, com seus 80 anos. Quase que ele não consegue, quase que ele morre antes da rainha Elizabeth. Mas ele conseguiu ser rei. E, embora ali o povo britânico não goste dele, ele vai ser rei. Embora o povo britânico não goste do filho dele, o filho dele vai ser rei. Por quê? Porque na monarquia você não escolhe os representantes. E esses representantes eles têm ali um mandato vitalício. Enquanto eles estiverem vivos, eles estão governando, tá? Então, o modelo republicano, ele é contrário ao modelo monárquico, tá? A monarquia. O Brasil ele já foi uma monarquia, tá? Dom Pedro, por exemplo, foi ali o rei do Brasil. Mas depois, se eu não me engano, salvo engano, em 1890, adotou-se o modelo republicano. Portanto, o povo escolhe os governantes. E esses governantes vão governar por determinado tempo, tá? Até aqui, bem? Então, olha só o tanto de informação que tem na primeira palavra da Constituição. Você escolhe seus representantes e a coisa é pública. Esses representantes não podem se apropriar, atender interesse particular através do Estado. Tá? Até aqui tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês ali se atentassem. Segundo ponto, federação, tá? República Federativa. O que é uma federação, tá, pessoal? O que você tem que entender? O Estado ele pode ser um Estado uno ou uma federação. O que é um Estado uno? É um Estado que ele não é subdividido, tá? Então, eu tenho ali... tem algum Estado que seja uno atualmente, né, com modelo globalizado? Muito difícil, tá? Então, normalmente os Estados são federativos. Como assim Estados federativos? São ali pequenas parcelas territoriais, tá? Pequenas parcelas territoriais que se unem, tá?
que se unem para formar um território maior. Exemplo, Estados Unidos da América. Por isso que o nome é Estados Unidos da América, porque são vários estados que se uniram e criaram uma federação, tá? Que é os Estados Unidos da América, tá? Então, várias parcelas territoriais, governantes locais, se uniram e formaram uma federação. Então, o que você tem que entender de federação no modelo brasileiro, né? O que é a federação? Eu tenho na federação, ela é formada, tá? A República Federativa do Brasil, ela é formada... Tem um apagador isso aqui, né? A República Federativa do Brasil, ela é formada, pessoal, por 3 entes, tá? Por 3 entes. Então, na República, bom dia. Então, na República Federativa do Brasil, eu tenho a União, tá? Eu tenho os estados e o Distrito Federal e os municípios, tá? Municípios. Então, a União, tá? Os estados e os municípios são parcelas territoriais da República. Cada um desses entes, tá? São chamados de entes federativos. Entes federativos, tá? Federativos. Eles se unem e formam a nossa república, tá? Nossa república federativa. Cada um desses entes, tá, pessoal? Eles têm algumas características. E a mais ali que você tem que ressaltar, que você tem que ali apreciar, é que eles são autônomos, tá? Eles são autônomos. O que é ser autônomo? A União não decide nada pelo Estado, o Estado não pode decidir nada pelo município. Cada um tem sua autonomia, tá? Então, muita gente pensa, a União está no topo, os estados estão no meio e o município está lá embaixo. Não, eles são entes que são autônomos e não tem hierarquia entre esses entes. Eles só se uniram, tá? Formando a nossa república. E eu tenho algumas características desses entes, tá? Que eu vou botar bem aqui. Esses entes, pessoal, eles se autogovernam, tá? Deixa eu botar mais para cá, senão não vai caber ali. Então, esses entes são autônomos, tá? Depois eu boto aqui. Eles são autônomos e eles têm algumas características, tá? Eles têm autogoverno. Autogoverno, tá? O que é o autogoverno? Na União, quem é o chefe da União é o presidente da República. Quem é o chefe dos estados e do Distrito Federal, do Poder Executivo, né? São os governadores de estado. Quem são os chefes dos municípios são os prefeitos. Então, eles têm um autogoverno. Tem que lembrar que eu tenho uma tripartição de poderes no Brasil, né? Então, eu tenho o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Então, cada ente federativo, com exceção de um, tá? Tem os 3 poderes. Como assim, professor? Eu tenho ali um poder executivo da União, que é chefiado pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros. Eu tenho um poder legislativo da União, que é quem? O Congresso Nacional, formado ali pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. E tenho um poder judiciário da União, tá? Tenho várias justiças da União, que aqui para o concurso de vocês não é bom especificar. Mas eu tenho ali, só vai confundir vocês, mas eu tenho ali justiça, eu tenho os 3 poderes na União. Mesma coisa no Estado. No Estado eu tenho os 3 poderes. Tenho o chefe do Poder Executivo, que é o governador do Estado. O Poder Legislativo, que são os deputados estaduais, tá? E o Poder Judiciário, que está aqui na nossa frente, que é o Tribunal de Justiça, a Justiça Estadual. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente? Quando eu falo dos municípios, tá? Quando eu falo dos municípios, no município eu só tenho 2 poderes, tá? Eu tenho o poder executivo, que é chefiado pelo prefeito e pelos secretários, e o poder legislativo, que são os vereadores. Eu não tenho poder judiciário municipal. É a Justiça Estadual que julga ali as causas do município. Então, olha só, esse modelo ele é assimétrico, tá? Quando eu falo de municípios, eu não possuo o poder judiciário, certo? E o que é que eu tenho que saber dessas características desses entes que são autônomos, tá? Eles têm um autogoverno, portanto, os 3 poderes, tá bem aqui. Poder executivo, poder legislativo
e poder judiciário, salvo o município, tá? Que não tem o judiciário. Eles têm uma auto-organização. Organização, tá? O que é uma auto-organização, tá? Cada ente desse, pessoal, possui uma legislação, um ato, tá? Interno. Como assim, professor? Cada estado, pessoal, possui a sua Constituição. Tanto que está no edital de vocês, Constituição do Estado do Pará. Então, olha só, eu tenho uma Constituição Federal que se aplica em todo o território e cada estado possui uma Constituição estadual, tá? Sem nenhum problema. Claro que as constituições estaduais, elas não podem conflitar, tá? Elas não podem conflitar com a Constituição Federal que está lá no topo, tá? Então a Constituição Federal está no topo, cada estado pode fazer a sua Constituição, que é o que acontece, e que está no edital de vocês. A gente vai ver mais lá para frente alguns pontos da Constituição estadual, daqui do estado do Pará. Mas o que você tem que saber? Tem que estar de acordo com a federal, tá? E cada estado pode ter a sua. No município, a gente não chama de Constituição Municipal, a gente chama de lei orgânica, tá? Então, se você vê em algum local, lei orgânica do município de Belém, é como se fosse a Constituição do município, tá? Que tem que estar em conformidade também com a Constituição Federal. Então, tem a lei orgânica do município de Belém, lei orgânica do município de Ananindeua, do município de Marituba, do município de Benevides, de Castanhal, de Santa Isabel. Cada município vai ter sua lei orgânica, que é como se fosse a sua Constituição Municipal, tá? Então, isso que é ali o autogoverno e a auto-organização. Além de tudo, eu tenho uma administração. O que é auto-administração? Cada poder aqui tem seus servidores. Então, eu tenho ali o prefeito, ali quem trabalha no Poder Executivo, tenho os juízes, quem trabalha no Poder Judiciário, tenho os deputados, os vereadores, quem trabalha ali na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Vereadores. Então, esses entes aqui são autônomos e eles têm essas características, tá? E eles se unem formando a nossa república. Então, o que é uma federação, para você lembrar? São parcelas territoriais que se uniram, tá? Parcelas territoriais autônomas que se unem e formam uma federação. E essa federação, ela não é autônoma, tá? Ela é o quê? Soberana. Por isso que você vai ver que, quando eu falo de federação, ela é soberana. E a gente vai ver mais para frente o que é soberania. Mas o que eu quero que você entenda? Esses entes se uniram, esses entes são autônomos, se uniram, tá? Formaram a nossa república. E essa nossa república, ela é soberana, ela tem como característica a soberania. Até aqui tudo bem? Conseguindo entender? Então, vimos aqui república e vimos a federação, tá? Que são as duas primeiras palavras da Constituição. Dando prosseguimento, tá? Quando você vai ali avançar no artigo 1º, você vai ver o quê? Você vai ver que está escrito lá, República Federativa do Brasil, tá? Do Brasil. Formada, tá? Formada pela União indissolúvel, tá? Indissolúvel. O que é uma união? Aqui a gente já tem outra palavra importante, tá? Indissolúvel, tá? Federação, você vai ser federação para sempre, tá? Para sempre. Nenhum estado pode querer declarar independência. Mas eu tenho certos estados que estão querendo. Santa Catarina, por exemplo, tem um movimento lá em Santa Catarina para criar o país de Santa Catarina. Rio Grande do Sul, tem ali um movimento que está querendo criar o país do Rio Grande do Sul. Mas isso não pode, por quê? É vedado pelo artigo 1º da Constituição. A nossa união, ela é indissolúvel, tá? Então é proibido o que a gente chama de... puxar para cá, tá, pessoal? É proibido o direito, tá? O direito à secessão. Secessão, tá? O que é secessão? Você se retirar da federação. Então, nenhum ente, tá?
nenhum ente federativo, a União, nenhum Estado, nenhum Distrito Federal, nenhum município pode ali querer declarar independência, porque a nossa União ela é indissolúvel. Tá? Conseguiram entender? Então é proibido você se separar. É proibido o direito à secessão, como cai em prova. Então, olha só. República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel, tá, dos estados, tá? Não vou escrever aqui tudo, mas ele bota estados, municípios e Distrito Federal, tá? Constitui-se em um Estado democrático de direito, tá? Outro ponto importante. Constitui-se, tá? Constitui-se, ou constituem, né? Constitui Estado democrático de direito. Democrático de direito. Então, o que é um Estado democrático de direito, tá? Um Estado democrático, pessoal, ele é o Estado que adota o modelo democrático, tá? O que é a democracia? As decisões políticas são tomadas, em regra, pela maioria, tá? Então, as decisões políticas são tomadas pela maioria. E o Estado democrático de direito é que as decisões da maioria deverão respeitar o direito, tá? Então, não é porque, vamos imaginar o seguinte, a maioria da população decide que, tá, ninguém vai ser mais paysandu. Seria bom, tá? Mas isso daí vai violar o Estado democrático de direito, porque as pessoas têm esse direito de escolher ter um gosto ruim, tá? Então, jamais poderia ser a maioria, tá? Que a torcida do Leão é maior, a maioria tomar essa decisão, tá? Então, olha só. O Estado democrático de direito é o quê? É a maioria tomar decisões, mas ao mesmo tempo respeitar os direitos das minorias. Então, não é porque a maioria tomou uma decisão que pode se violar direitos das minorias. Por isso que o Estado ele é democrático, mas ele não é só democrático, ele é de direito. Os direitos eles devem ser respeitados pela maioria e pelo Estado. O Estado, se você vê, ele está numa posição superior ao cidadão. Mas o Estado, quando age, ele não pode violar direitos dos cidadãos. Por quê? Porque nós estamos no Estado democrático de direito. Então, isso daí que quer dizer, muita gente não entende, né? Esse termo, não basta ser democrático, tem que ser democrático de direito, respeitando os direitos das minorias, tá? Então, artigo 1º, República Federativa do Brasil, já vimos, formada pela União indissolúvel, ninguém pode se separar, dos estados, município e Distrito Federal, constitui-se no Estado democrático de direito. A maioria toma as decisões, mas respeitando as minorias, e o Estado também tem que respeitar a lei, tá? Pode falar. Sim, sim, você não vai poder alterar isso daí só com uma nova Constituição. Então, eu tenho que inaugurar um novo Estado. Eu não posso querer emendar, muito bem observado, eu não posso querer emendar, ou seja, alterar a Constituição, permitindo que o Estado ali separe. Então, pode ser considerado uma cláusula pétrea, tá? Então, pode ser ali considerado uma cláusula pétrea, tá? Então, a gente parou aqui, Estado Democrático de Direito, e tem como seguintes fundamentos, tá? E tem como fundamentos, tá? Então, aqui, a gente mata o caput, tá? Sempre que você escutar caput, que não é do direito, tá? Caput, tá? Você vai ver ali, caput. O que é o caput, tá? É o texto principal do artigo. Então, artigo 1º, caput. O que é o artigo 1º, caput? É onde está ali aquele texto principal. Logo depois vem os incisos, tá? Que são ali em algarismos romanos. Inciso 1, inciso 2, inciso 3. Logo depois vem os parágrafos, tá? E só para você saber, também não sei porque o pessoal do direito ele tem umas regras assim que não dá para entender. Quando você ali está falando do artigo 1º ao 10º, você fala artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 10º. Quando vai para o artigo seguinte, que seria o 11º, você fala artigo 11, tá? Então, não entendo isso, mas vocês podem ver na Constituição. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º. Aí chega depois artigo 11.
Mas enfim, foi uma regra aí que inventaram. Acho que não é por quando chegar lá no 264, não ficarem falando artigo... Como é que fala isso, hein? Alguém sabe? Sei lá, artigo centésimo... Bora lá. Não sei, né? Mas acho que é para evitar isso daí, né? Então já pensou artigo 144º. Aí vai ficar difícil na hora de proferir ali as decisões. Então deve ser por isso, tá? Então até o 10º você conta aí dessa maneira. E a gente vai para os fundamentos, né? Então, aqui a gente já viu o caput, tá? E a gente vai para os fundamentos do artigo 1º. Vou pegar meu apagador aqui. Vou pegar aqui, tá? E aqui, as provas adoram explorar, tá? Que são os fundamentos da República. A gente vai lá, continua no artigo 1º, tá? Só que agora nos incisos, tá? Artigo 1º, tá? Nos incisos que são os fundamentos, tá? Fundamentos da República, tá? Da República Federativa do Brasil. República. E o primeiro fundamento da República é qual? A soberania, tá? Tem um macetinho aqui para você não esquecer que é o só, tá? Só, se, di, vá, plu. Então, pelo amor de Deus, não errem os fundamentos, tá? Sempre dá certo na hora da prova, tá? Era o que eu utilizava também. Deu pro céu preto, ele caiu pra cá, foi? Tá aqui no meu bolso. Então, o que é o só, tá? É soberania, tá? Soberania. O que é a soberania, tá, pessoal? Lembrem lá, os entes autônomos, estados, municípios e União, se unem e formam uma república federativa, tá? E essa república federativa, ela é soberana. Mas o que é a soberania? Tem dois aspectos importantes da soberania. O primeiro aspecto é a independência, tá? Independência, tá? Independência. E o outro aspecto é o quê? A supremacia. Supremacia. O que é a independência? A independência é um aspecto, pessoal, externo, tá? Independência externa. O que é uma independência externa? Outros países, tá? Outras repúblicas, outros estados, não podem tomar decisão em relação ao Brasil, em relação à República Federativa do Brasil, porque ela é independente. Então, nenhum estado pode tomar decisão que envolva o Brasil. O Brasil toma suas próprias decisões, porque ele é soberano, tá? Então, o primeiro aspecto da soberania é esse, é uma independência em relação ao direito internacional, em relação aos entes ali, os outros países. É independente. Então, não importa lá o que esteja acontecendo na Rússia, na Ucrânia, as decisões tomadas lá não têm eficácia, não têm vigor em relação ao Brasil, porque ele é independente. E além de ser independente, tá? Eu tenho uma outra característica, um outro aspecto, que é a supremacia. O que é a supremacia? As leis, tá? Todo o ordenamento jurídico, a Constituição Federal, vai dentro do nosso território. Então, você aqui, nós nesse exato momento, tá? Devemos, tá? Respeitar todas as leis que estão em vigor. Todas as leis estão em vigor. Por quê? Porque o Estado ele é supremo quando ele edita esse ordenamento jurídico. Então, ninguém aqui pode bater no coleguinha, chutar o coleguinha, matar o coleguinha. Por quê? Porque nós estamos ali, devemos observar a Constituição Federal, embora dê vontade, observar a Constituição Federal, observar as leis que estão em vigor, porque o Estado ele é supremo. Então, a soberania se manifesta nesses dois aspectos, tá? E eu tenho ali um outro aspecto que é a cidadania, tá? O que é a cidadania, tá? Cidadania, pessoal, é você poder ali, você pode ali ter um aspecto, né, ativo ou passivo da cidadania. O que é o aspecto ativo? É você poder escolher os seus governantes. Então, aquilo que a gente falou de república. Você escolhe seus governantes. De 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, perdão, você escolhe os seus governantes. Embora muita gente nem lembre quem votou, né? Isso é uma escolha muito importante, porque eles
vão tomar decisões políticas. E muitas vezes você escolhe mal, quem deveria ali zelar pela coisa pública, zela pelo interesse próprio, tá? Então, cidadania é isso, é você poder ali tomar as decisões políticas ou você poder se ali propor a se candidatar, por exemplo, que é o aspecto passivo. Então, se você ali votou, não deu certo, você pode se candidatar, que é um outro aspecto, que é o aspecto passivo da cidadania. Você ali poder se candidatar a ser um governante, tá? Sem nenhum problema. Respeitado alguns requisitos, você pode ali exercer essa cidadania. Então, ela se exerce principalmente em duas maneiras. Ativa, você está votando, e passivamente, você pode ali se candidatar a um cargo de governante, tá? Terceiro aspecto, tá? Terceiro fundamento é a dignidade. Dignidade, tá? Da pessoa humana. Da pessoa humana, tá? O que é a dignidade da pessoa humana? Pessoal, a dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional, tá? E quando eu falo de princípio, vocês vão ver isso em direito penal também, tá? Quando eu falo de princípio, eu falo de normas que são abstratas. O que são normas abstratas, tá? Em outras palavras, é você ter que definir o que é no caso concreto. Como assim, professor? Não tem um conceito fechado do que é a dignidade da pessoa humana. Você vai ver conforme a situação. A dignidade da pessoa humana pode ser uma pessoa que esteja precisando de atendimento de saúde, pode ser uma pessoa que está ali tentando um apartamento, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, para ter o direito à moradia. A dignidade da pessoa humana pode ser uma pessoa que não está conseguindo se alimentar, que ela precisa de ali um auxílio para se alimentar. Então, a dignidade da pessoa humana, eu não tenho um conceito definido. Por quê? Porque ela é uma norma abstrata, tá? Você vai ver na situação se ali eu estou violando algum princípio ou não. Então, quando eu falo de dignidade da pessoa humana, eu tenho ali uma norma abstrata que você vai definir o que é na situação concreta, conforme o ocorrido. Dignidade da pessoa humana, resumindo, pode ser qualquer coisa, tá? Por isso que você aí vê toda hora falarem dignidade da pessoa humana, por quê? Porque é um supra-princípio, é um conjunto de vários outros direitos, tá? Que você violar, você está violando, consequentemente, a dignidade da pessoa humana. Mas o que mais ali você escuta e cai em prova, tá? Quando eu falo de dignidade da pessoa humana, é a questão do mínimo existencial, tá? Mínimo existencial. Existencial. O que é o mínimo existencial? O mínimo que a pessoa precisa, que o ser humano precisa para existir. Então, uma pessoa, para ela existir, para ela conseguir viver, ela precisa do quê? Ela precisa de segurança, ela precisa de liberdade, ela precisa de trabalho, ela precisa de moradia, de alimentação, saúde, transporte. Precisa ali proteger os idosos, proteger as crianças, proteger os desamparados. Então, repara, dignidade da pessoa humana é tudo isso. E, no nosso país atualmente, embora eu tenha uma Constituição que ela é linda, no texto, a todo momento o Estado viola a dignidade da pessoa humana. Então, por isso que você vê várias discussões sobre o mínimo existencial. Por quê? Você vai no posto de saúde e você não consegue ser atendido. Você está numa fila ali para fazer, sei lá, uma consulta, um exame de câncer, você morre antes da consulta. O que é isso? O próprio Estado não está não está obedecendo e não está permitindo que as pessoas tenham um mínimo existencial. Portanto, tenham a dignidade. Você vai ali andar na rua aqui em Belém, você é assaltado, tá? Levam o seu celular, violaram a sua dignidade, tá? Você estava lá fazendo questão e levaram o seu celular, né? Você estava no WhatsApp, no Instagram, no Tinder, você estava fazendo questão lá na rua e levaram o seu celular. Violaram ali a sua dignidade da pessoa humana, tá? Então, cuidado com essa questão. É o mínimo existencial aí que o ser humano precisa para ele existir. Logo depois eu tenho valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Isso aqui é mais fácil, tá? Livre iniciativa. O que é isso? Ao mesmo tempo que você vai ali permitir que as pessoas empreendam, que as pessoas tenham ali a possibilidade de exercer uma atividade econômica, você deve proteger o trabalhador. Por isso que a gente tem a CLT, tá? A gente tem a CLT por quê?
para proteger diversos direitos do trabalhador. Então, ao mesmo tempo que o empresário ele pode ali desenvolver a atividade econômica dele, ele assumir os riscos da empresa dele, ele não pode violar direitos do trabalhador. Exemplo, tem que dar férias todo ano. A cada uma semana você tem um dia de repouso semanal remunerado. O que é isso? O trabalhador ele fica em casa, mas ele recebe como se estivesse trabalhando. Se você demitir um trabalhador sem justa causa, você paga diversas verbas, porque você não pode encerrar o contrato do nada. Tem que dar uma segurança para o trabalhador. Então, o que são isso? São os valores sociais do trabalho. Ou seja, é a Constituição falando, empresário, você pode empreender, mas desde que você respeite, tá? Algumas normas que protegem o trabalhador. Então, isso aqui que é o fundamento dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o último é o pluralismo político, né? Pluralismo político, tá? O que é isso? Eu posso ali, pode-se adotar no Brasil, diversas correntes de pensamento político. Então, eu posso ter uma corrente ali que é mais ali conservadora, outra que é mais liberal, tá? Sem nenhum problema. E aqui eles adoram isso, né? Que eles fazem o que a gente chama de sopa de letrinhas. PT, PCdoB, PSOL, PSDB, PMDB agora, né? Solidariedade, Rede. Então vai se criando ali uma sopa de letrinhas de partidos que deveriam ter convicções diferentes e acaba sendo tudo igual no final. Então aqui eles desvirtuam esse fundamento da República. Atualmente eu tenho mais de 35 partidos. E se você pegar ali o estatuto desses partidos, a maioria é bem parecido. Ou seja, não são convicções diferentes. São convicções iguais que, por motivos espúrios, esses partidos são criados. Diferente dos Estados Unidos. 2 partidos. Um republicano, outro democrata. Convicções totalmente diferentes, tá? Então aqui, lá nos Estados Unidos, você respeita o pluralismo. Aqui você desvirtua esse fundamento. Mas só para você saber, falou em fundamento da República, só se de vaplu, tá? Não erre mais isso, pelo amor de Deus. Vocês vão ver o quanto as questões exploram esse tema. E por último, tá? Pra gente finalizar, posso apagar aqui? Vou tirar a foto aí. Eu dou aula em faculdade também, só um adendo, né? Eu dou aula em faculdade, eu copio no quadro, né? Eu falo, e aí, galera, copiaram? Aí todo mundo leva no celular. É engraçado, porque antes o pessoal... Não, professor, não apaga que eu tô copiando agora, só levanta o celular e bate a foto. Então, é isso daí. Vamos lá. Posso apagar agora? Todo mundo bateu a sua foto aí? Beleza. Então, eu tenho lá no parágrafo 1º, pessoal, ainda o parágrafo único, tá? No artigo 1º eu tenho um parágrafo único, que ele diz o seguinte, tá? Você vai ver aí no parágrafo único, todo poder emana do povo, tá? Vou botar aqui PU, tá? PU é parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce, tá? Exerce por meio de representantes eleitos, Perdão pela letra, tá? Não fiz caligrafia na infância. Todo poder emana do povo que o exerce olha, nem eu estou entendendo. Por meio de representantes eleitos, tá? Eleitos, mas você tem a legislação, né? Ou diretamente, nos termos desta Constituição, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês? Todo poder emana do povo. Então, o povo, ele é soberano. O povo ali, ele vai expressar sua soberania quando ele elege os representantes. Quando ele elege o presidente da República, quando ele elege os deputados e senadores, governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. É o povo exercendo a soberania, porque todo poder emana do povo, tá? Só que olha só, esse poder que é emanado do povo, ele é exercido de 2 maneiras, tá? Por meio de representantes ou diretamente, tá? Ou diretamente. Como assim, professor?
a regra geral é que na nossa democracia você não tome a decisão diretamente. Você vai eleger alguém para tomar a decisão por você. Por isso que você tem que saber em quem você votou, porque o cara lá está decidindo por ti todo dia e tu não sabe nem em quem tu votou. Então olha só, você está perdendo, você está deixando a tua soberania na mão de outra pessoa que você nem lembra, tá? Por isso que acontecem as atrocidades legislativas no Brasil, porque o poder que é do povo, ele passa para um representante que não vai ali observar a coisa pública, que vai observar o interesse particular, tá? Dele. Então, essa soberania, ela pode ser exercida de duas maneiras, tá? Soberania do povo, soberania do povo, tá? Todo o poder que emana do povo, ele pode ser exercido indiretamente, tá? Indiretamente ou diretamente. Quando é que ele é exercido indiretamente, tá? Por meio de representantes. Representante. Você lembra qual foi o deputado federal que você votou? Quem é que lembra? Uns 3, 4, né? Lembro. Pois é, olha só. Você ali pegou sua soberania, botou na mão dessa pessoa, ele está lá todo dia, lá recebendo 40 pau por mês, mais 130 mil de verba de gabinete, para tomar as decisões por você, tá? Então, olha o quanto é importante o seu voto, tá? Então, soberania eu botei do poder, tá? É do povo aqui, perdão. Soberania do povo, ela é exercida indiretamente por meio de representante ou diretamente. E aqui é a exceção. Então, a regra é que você escolha representante e eles que vão lá decidir, tá? Mas, excepcionalmente, o povo ele escolhe diretamente. Essa soberania é exercida de forma direta. Quando, tá? Referendo. Plebiscito e iniciativa popular de lei. Como assim, professor? Primeiramente, você tem que saber o quê? O poder do povo, ele é exercido por meio de representantes, de forma indireta, e excepcionalmente de forma direta. Em 3 situações: referendo, plebiscito e iniciativa popular de lei. O que é, vamos falar primeiramente do plebiscito que aconteceu aqui no Pará, tá? O que é o plebiscito, tá? Você faz uma consulta prévia à população. Lembro que os mais antigos aqui vão lembrar, tá? Plebiscito de divisão do Pará. Foi uma consulta feita à população para antes de tomar a decisão de dividir ou não o Pará. O Pará ele ia ser dividido no estado do Pará, que ia ficar só ali até, se não me engano, era até... Não, até o município que ele ia ficar, acho que era até Marabá, tá? Não, até Marabá. Então, o estado do Pará, territorialmente, ele ia ficar só até ali, até Marabá. De Marabá para baixo era o estado do Carajás. E eu tinha uma porção também que era o estado do Tapajós. Então, o estado do Pará seria dividido em 3. Mas antes de ser tomada essa decisão política, consultaram o povo. E o povo exerceu a sua soberania diretamente. Se você não foi, o seu pai, seu tio foi lá e disse sim ou disse não no plebiscito de divisão do Pará, tá? E a resposta foi não, tá? Isso é um plebiscito, que é uma consulta prévia, tá? À população. E o seu pai foi lá diretamente. Não foi o deputado dele que votou, não foi o vereador que ele escolheu que votou, foi a população diretamente que foi lá escolher se divide ou não o Pará, tá? Então, é uma hipótese de ali você fazer essa consulta prévia à população. Mas pode ser o referendo. O que é o referendo? Você primeiro faz ali, toma a decisão e depois pede para a população ratificar, tá? Quando eu tive ali, por exemplo, antes de ser elaborado o Estatuto de Desarmamento, tá? Você conversar com seu pai aí, com seu avô, ele vai lhe falar que cada pessoa tinha um 32 ali na casa e tal, tinha os que iam pro bar mostrando. Por quê? Porque eu não tinha o Estatuto de Desarmamento. Então era permitido as pessoas terem e portarem, vendia na Mesbla. Tá? Pergunte pro seu pai, o que é a Mesbla? Primeiro ele vai lhe dizer que era a loja mais famosa ali da década de 90. E você pergunta para ele, pai, tinha ali
revólver na Mesbla, você podia comprar na Mesbla, ou seja, você ia ali como se fosse ali no supermercado qualquer, comprava seu pão, comprava o queijo e o presunto, comprava um revólver, tá? Por quê? Porque eu não tinha o Estatuto de Desarmamento. E antes, tá, do Estatuto de Desarmamento estar em vigor, foi feito um referendo, foi tomada uma decisão. Falaram, olha, a partir de hoje tem essa lei aqui que é o Estatuto do Desarmamento. Todas as pessoas ali terão que entregar suas armas e o porte e a posse serão excepcionais em determinadas situações. Vocês aprovam ou desaprovam essa lei que a gente elaborou aqui? Isso é o quê? O referendo. A decisão ela foi feita antes e a população foi consultada depois. Depois que a população foi consultada, eles ali aprovaram. Por isso que o Estatuto de Desarmamento está em vigor, tá? E quem tinha arma lá teve um prazo para entregar, o governo pagava ali um valor pelo armamento, tá? Senão você ia começar a cometer o crime de porte ilegal de arma, de uso permitido ou proibido, depende do caso, tá? Mas só para você saber, plebiscito, uma consulta prévia e referendo, uma consulta posterior, tá? E a iniciativa popular de quê? De lei é o quê? Tá lá no artigo, tá? No artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, tá? Da Constituição Federal. O que é a iniciativa popular de lei? É uma lei que tem iniciativa pelo próprio povo, tá? Então a gente recolhe assinaturas aqui no Pará, recolhe assinaturas em mais 4 estados, tem que ser 5 estados diferentes, pelo menos 1%, tá? Perdão, pelo menos 1% do eleitorado brasileiro e 0,3% do eleitorado de cada estado. Então, você não precisa decorar isso, só para você saber. Iniciativa popular de lei é o quê? É o povo dando iniciativa a uma lei, tá? Colhe assinatura em pelo menos 5 estados, com uma determinada porcentagem, e aquela lei ela é enviada para a Câmara dos Deputados. Então, a lei partiu do povo, não partiu do Poder Legislativo. Por isso que é você exercer a soberania diretamente, tá? Já aconteceu algum caso de iniciativa popular de lei? Já, a lei da ficha limpa, tá? A lei da ficha limpa, ela começou como várias assinaturas em vários estados, conseguiram lá obter um número e mandaram essa lei para a Câmara dos Deputados, que foi votada lá. Porque imagina, nunca ia partir deles, tá? O que diz a lei da ficha limpa? Se você tem uma condenação e segunda instância, você é considerado ficha limpa, você é considerado ficha suja. Você não pode se candidatar a nenhum cargo. Vocês acham que eles iam votar uma lei dessa? Nunca. Partiu do povo, foi a pressão popular. Iniciativa popular de lei, tá? Então, repara que o povo exercer o poder diretamente é uma medida excepcional. Sendo assim, a nossa democracia, tá? Democracia, ela é semidireta, tá, pessoal? Semidireta, tá? O que é ser semidireta? Regra geral, ela é exercida indiretamente e excepcionalmente de forma direta. Então, ela é semidireta. Não estranhe esse termo na prova, tá? Alguma dúvida até aqui? Então, olha só o tanto de coisa que dá para explorar no artigo 1º da Constituição e seus incisos, né? Tudo isso daqui vocês vão ver que está sendo cobrado em prova aqui. Antes da gente começar as questões, quero só falar aqui do artigo 3º, tá? Então, vimos fundamentos, vamos ver agora objetivos fundamentais. Aqui vai ser mais rápido. Artigo 3º. Vou pular o 2º, tá, por enquanto. Então, olha só. Como é que você vai aqui, que é o que interessa, né, levar isso para a prova? Artigo 1º fala de fundamentos, tá? Fundamentos. Como é que você lembra dos fundamentos? Isso. Só, se, de, vá, plu, tá? Beleza. O artigo 3º, pessoal, artigo 3º, ele fala de objetivos fundamentais. Então, uma coisa é ser fundamento, tá? Outra coisa é ser objetivo fundamental. Aqui que está a pegadinha de prova. Como é que eu vou ali decorar os objetivos fundamentais? Você repara que sempre tem um verbo, tá? Como assim, professor, tem sempre um verbo? Garantir o desenvolvimento
nacional, tá? Promover o bem de todos, tá? Sem discriminação de cor, raça, sexo, etnia, raça, por aí vai. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, tá? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades regionais e sociais. Então, repara, sempre tem um verbo quando eu falo dos objetivos fundamentais. É isso aqui que vai lhe salvar, que você não vai conseguir decorar todos os incisos, né? Mas você decorando só Sidivaplu e sabendo que no artigo 3º sempre tem um verbo, você já consegue acertar a maioria das questões. E o que não for fundamento, o que não for objetivo fundamental, está lá no artigo 4º, tá? Que são os princípios, tá? Princípios que devem ser observados nas relações, vou botar princípios das relações internacionais. Das relações internacionais, que são 10, tá? Internacionais, tá? Então, artigo 1º são os fundamentos, só Sidivaplu. Artigo 3º, objetivos fundamentais, sempre tem um verbo, tá? E o artigo 4º são princípios das relações internacionais. São 10, tá? Não intervenção, autodeterminação dos povos, independência nacional, repúdio ao racismo e terrorismo. Então tem vários, são 10, tá? Mas para você não errar em prova e você não vai conseguir decorar, ou você pode se confundir, eu uso essa regra aqui que sempre dá certo. A maioria das vezes, né, dá certo. Vou falar sempre que na maioria das vezes dá certo. Sabendo disso, tá? Vamos para as nossas questões, tá? Então vamos lá para a primeira questão, que já começa ali falando dos temas que a gente tratou aqui, tá? Então, questão 1. Sobre os princípios fundamentais expressos na Constituição Federal, tem-se que a República Federativa do Brasil, inciso 1, rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio da autodeterminação dos povos. Vou apagar aqui, senão vocês só vão ficar colando, né? Certo ou errado? Certo. Inciso 2. Busca a integração econômica, política, social ou cultural. Já pensou se fosse assim no concurso? Tivesse aqui escrito no quadro, ia ser lindo, né? Busca a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Certo ou errado? Certo, está lá no parágrafo único, tá, do artigo 4º. Então, o Brasil, além de observar os 10 princípios nas relações internacionais, ele vai buscar a integração da América Latina, tá? Por isso que você vê ali várias reuniões dos países da América Latina, que teve aqui em Belém, né, que pararam todo o trânsito, tá? Fui dar aula um dia, pararam a rua porque estava o ministro de lá, não sei de onde, estava passando, tá? Por quê? Você vai integrar a América Latina, tá? Então isso é um fundamento, um princípio das relações internacionais. Bora lá. Inciso 3. É formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Certo ou errado? O que é ser indissolúvel? Não pode separar, não pode declarar independência. Beleza. E lembrar sempre. Ah, não, a gente vai fazer uma questão, não vou dar o spoiler para vocês, tá? Tem como fundamentos soberania, cidadania, a dignidade humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Certo ou errado? Certo. Quando eu mandei o material, eu botei, acho que todas são de concurso, tá? Eu não fiz nenhuma, então fiquem tranquilos quanto a isso. Tudo do CESP, tá? E do ano de 2023 e 2022. Então, tá? Mas fiquem tranquilos em relação a isso. Vamos lá, segunda questão. Não se inclui entre os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Então, olha só. O que ele está pedindo ali? O artigo 4º, tá? O que não se inclui no artigo 4º. Vamos ver. Autodeterminação dos povos, não intervenção, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, repúdio ao terrorismo e ao racismo e repúdio ao asilo político. Qual que vocês acham? Então aqui a alternativa é a E. Por quê? Não é repúdio ao racismo, é a concessão de asilo político. O que é você conceder um asilo político, tá?
perseguidos, pessoas que estão sendo perseguidas politicamente em outros países, podem vir para o Brasil e aqui elas terão a proteção. O que é você ter a proteção? É você não ser deportado, você não ser mandado. Olha, tem um ditador lá em determinado país que está perseguindo jornalista, que está perseguindo ali a oposição. Eles vêm para o Brasil, será concedido o asilo. Então o Brasil ele vai oferecer essa proteção, não vai deportar essa pessoa, tá? Isso é um dos princípios que regem as relações internacionais. Por isso que você vê em algumas ditaduras, algumas questões aí também de refugiados, por exemplo, lá na África, acontece muito, ditadores do Congo, ditadores dos países da África, tenho vários refugiados que vêm fugir para o Brasil. Por quê? Porque será concedido ali o asilo político. Eles eram perseguidos nos seus países, tá? Então isso daí, portanto, a resposta certa é a alternativa E, porque não é repúdio, tá? É concessão, tá, de asilo político. Terceira questão. Considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar, tá? Para você ver como é repetitivo, né? Mas eu tirei ali de diversos concursos diferentes essas questões. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Certo ou errado? Certo, beleza. Parágrafo único do artigo 4º, tá? Bora analisar cada uma, né? Os municípios e o Distrito Federal são entidades dotadas de autonomia e soberania. Certo ou errado? O que está errado? Soberania. Então, são autônomos. Estados, Distrito Federal e municípios são autônomos, tá? A União também é autônoma. Se unem e formam a República. Essa sim, ela é soberana, tá? E o que é a soberania? Independência externa e supremacia interna, tá? Vocês vão estudar direito penal, vocês vão ver lá. Lei penal vale em todo o território nacional. Essa é a regra, princípio da territorialidade. Mas pode valer, inclusive, no exterior, em alguns casos, tá? Um crime, por exemplo, contra a vida do presidente da República. O presidente da República vai lá em algum país, vem alguém querendo atirar nesse presidente, tá? Do Brasil. Esse crime, embora não seja ocorrido no Brasil, ele vai ser aplicável à lei brasileira, pela extraterritorialidade. Então, isso daí vocês vão ver, por exemplo, em direito penal, tá? Alternativa C, bora analisar. São poderes da União, interdependentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E outra coisa, não são só da União, né? São da União e dos estados. E nos municípios só não tem o judiciário. Então tem dois erros aí nessa questão. Alternativa D. Garantir o bem de todos e erradicar a pobreza são fundamentos da República Federativa do Brasil. Qual é que está errado? São objetivos fundamentais, porque os fundamentos estão no sócio vá plu, tá? Então, você vê como eles batem muito nessa tecla, tá? A quarta, vamos lá. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, exceto independência nacional, sim? Prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, recessão ao asilo político, recessão, concessão, tá? Concessão. O que é recessão? É você ali parar o asilo político. Então você está em recessão ao asilo político. Olha, ninguém vai mais poder se asilar aqui no Brasil. Então é concessão e não recessão, tá? E igualdade entre os estados está lá, dentre os princípios. Quinta questão, tá? Com base na Constituição de 88, assinale a alternativa que não representa, tá, um dos objetivos fundamentais da República, tá? Qual seria aí a alternativa? Que não representa. D? Alguém discorda? B? Tá vendo como eles fizeram uma maldade? Eles botaram um verbo no pluralismo político, que é um fundamento, tá? Então, fiquem ligados quando houver questão ali envolvendo
fundamentos e objetivos fundamentais, princípios das relações internacionais. Então a alternativa correta é a B também, tá? Não é promover o pluralismo político, porque o pluralismo político é um fundamento, tá? Não está em objetivos fundamentais.